Fala pessoal, estamos começando a nossa segunda aula da imersão e na aula de hoje nós vamos fazer o seguinte. Na primeira aula nós criamos a primeira interface, tá? Que faz uma consulta numa API ou data de produtos. Tá? Hoje nós vamos forçar um erro nessa interface. Para quê? Para coletar todas as informações desse erro e vamos fazer o quê? Pegar a descrição desse erro e mandar para a API da OpenAI, do ChatGPT, para que ela faça uma análise do erro que deu e nos devolva um direcionamento ali, que isso futuramente, lá na terceira aula, vai ajudar quando a gente criar as informações desse chamado num card lá no Trello, que tem ali uma pré-análise feita pela API da OpenAI, que vai ajudar, por exemplo, se for um AMS, um pessoal de suporte que vai fazer esse atendimento, vai ter ali uma pré-análise da API da OpenAI sobre o erro que deu. Tá? Então, antes de tudo, vamos ver como que vocês acessam a plataforma da Moove para ter acesso aos vídeos auxiliares e também aos desafios. Todo mundo que se inscreveu na imersão, a gente cadastrou na plataforma de ensino à distância da Moove, que você acessa via moove.curseduca.pro/login. Eu vou deixar esse endereço na descrição do vídeo. Ah, Danilo, não recebi a confirmação de cadastro, às vezes cai em spam, tá? E você acaba não encontrando. Então, acessando moove.curseduca.pro/login, com o e-mail que você se inscreveu na imersão, você vai cair nessa tela aqui. Ah, não recebi os acessos. Coloca seu e-mail, tenta fazer um esqueci a senha, que a plataforma vai te enviar um outro e-mail, caso você já esteja cadastrado. Caso não, não recebi de jeito nenhum, não consigo logar, manda um e-mail para a gente, suporte@moove.education, ou se estiver no grupo de WhatsApp, eu estou lá, manda direto para mim uma mensagem no WhatsApp, que eu vou resolver a situação para vocês, tá? Ou acessando o site da Moove, moove.education, lá tem o íconezinho do WhatsApp, do nosso suporte, manda por lá que a gente resolve para você também. Vamos supor que você conseguiu esse acesso aqui. Assim que você fizer o login, você vai cair aqui na vitrine. Deixa só ele logar aqui para a gente. Pronto, caiu na vitrine com todos os cursos técnicos da Moove, nosso pacote MoveTech. Você vai lá para baixo e aqui embaixo nós teremos as aulas da imersão 2.0. Então tivemos a aula 1 da semana passada. Assim que terminar o conteúdo da aula 2 vai aparecer outro ícone aqui para a aula 2. Vocês vão acessar e vão ter todos os vídeos auxiliares para ajudar vocês com a parte prática dessa segunda aula aqui, tá? E para acessar os desafios da imersão, ao invés de utilizar o menu vitrine, você vai na opção Home do aluno. E lá para baixo, você pode acessar aqui os desafios da imersão. Tá? Como eu já estou participando do desafio, aqui ele vai mostrar apenas o botão ver desafio. No seu caso, você vai clicar em participar no desafio, vai completar o seu cadastro no desafio, na verdade é só confirmar. E assim que você acessar, você vai ter todas as informações, todas as missões aqui de uma forma gamificada para você ir fazendo passo a passo, tá? Cada etapa dessa daqui, por exemplo, você vai ter um link de apoio, tá? Ou esse link o vídeo estará dentro da própria plataforma, ou será um link de um vídeo nosso no YouTube, por exemplo, para te auxiliar no cumprimento aqui dos desafios, das missões, das atividades, tá? Então vamos já começar na parte prática. Estou aqui no BTP Cockpit e vou fazer o login com a minha conta Trial. Importante mencionar que hoje, tá? 20 de outubro, eu estou gravando essa segunda aula. Tem um problema com a Amazon, com a AWS no mundo todo. E, obviamente, afetou os ambientes SAP BTP que utilizam a AWS. Tanto é que essa conta aqui é diferente da conta que eu utilizei na aula 1, tá? Eu tive que criar uma outra conta lá em Singapura, que não utiliza a AWS, utiliza Microsoft Azure, tá? Então, por isso que eu estou, nesse momento, conseguindo acessar, tá? Então, se você tiver com problemas no seu acesso ao Trial, é devido a esses problemas com a Amazon, com a AWS, que está afetando os ambientes BTP, tanto dos clientes da SAP, quanto os ambientes Trial que a gente utiliza de estudo, tá? Então, acessando aqui a minha conta,
que agora está em Singapura. Eu vou clicar em Trial Home. Só vou fazer o caminho até a gente chegar lá no Integration Suite, dentro do nosso CPI. Vou clicar em Go to your trial account. Maravilha, aqui ó, subaccount que eu criei, que utiliza Microsoft Azure lá em Singapura. Então eu vou acessar essa subaccount. E aqui dentro eu vou em Instance e Subscriptions, ou posso ir nessa opção aqui no menu à esquerda. Venho aqui em Integration Suite. Beleza, então agora eu estou aqui dentro do Integration Suite. E eu vou no Postman para testar a interface que a gente fez na semana passada, que é de consulta de produtos em um e-commerce, por exemplo. Então eu vou alterar aqui para consultar o produto de número 2, envio. Ele retorna aqui embaixo um XML com as informações do produto número 2. Tá? Beleza, se eu mudar aqui para 1 e consultar, ele continua funcionando. Porém, o que a gente vai fazer na aula de hoje é forçar um erro aqui nessa interface. E quando der esse erro, a gente vai pegar as informações do erro e vai consultar a API da OpenAI. Vai falar o seguinte: inteligência artificial, esse aqui é um erro numa integração utilizando o CPI da SAP. Analise e retorne para mim uma possível motivo desse erro e quais seriam as causas e qual seria a melhor forma de tentar resolver esse problema, tá? Então, como que a gente, primeiro de tudo, força um erro aqui, ó? Esse produto ID, ele é numérico. Então, se eu mandar um XPTO aqui, ó, string XPTO, ele tem que dar um erro para a gente. Então, eu venho aqui, envio, deu um erro interno lá no servidor do CPI, dentro do Integration Suite, dentro do BTP. E aqui ele vai mostrar apenas uma mensagem genérica, tá? Porque a gente não tratou erro algum dentro do nosso iFlow. Então, se eu vier aqui em Design, entrar no nosso pacote, abrir o nosso iFlow, e ele vai estar exatamente como deixamos no final da aula 1. Tá aqui, ó. Recebe uma execução, cria uma propriedade com o ID que a gente enviou aqui no Postman. Então, a gente cria uma propriedade logo de cara. A gente cria uma propriedade chamada Product ID e popula ela, faz um XPath, ou seja, popula ela fazendo uma busca dentro do documento XML. A gente navega aqui por barra produto request barra ID. No XML que recebe é como se a gente estivesse navegando aqui, ó, entrando em produto request, entrando no ID, pegando esse valor e jogando na propriedade chamada underline product ID. E eu preciso declarar esse objeto como string. Para isso eu preciso colocar aqui em datatype java.lang, tudo minúsculo, .string, string com S maiúsculo. Essa parte é case sensitive. Então, se você não colocar assim, vai gerar erro, tá? E na sequência aqui a gente faz a consulta a uma API OData para detalhar as informações do pedido que está aqui, ó, que o ID dele está na propriedade que acabamos de criar na etapa anterior. Então, por isso que a gente adicionou essa dinâmica de lá no Postman, mandar o ID que a gente mandar por lá é o que vai ser consultado. Quando a gente manda um XPTO ali, ele vai gerar erro, porque não é um campo, não é um formato aceito para um ID de produto na API OData, então ele vai retornar um erro para a gente, tá? Só que a gente não tratou esse erro aqui, a gente apenas executou, ele vai explodir uma exception nesse nosso iFlow, tá? Primeira etapa, só para a gente começar esse tratamento de erro, um ajuste simples de tudo que a gente pode fazer aqui. Vamos editar. Estou editando o iFlow, clico em qualquer parte branca sem selecionar nenhum objeto e aqui embaixo, ó, em Error Configuration, só para fazer um teste, vem aqui e marca, ó, retorne a exception para o sender, ou seja, para quem executou. Então marca esse cara aqui, faz o deploy e já vamos testar de novo. Aqui ele só vai fazer o quê? Ao invés de explodir um erro genérico lá no Postman,
ele vai pegar a descrição do erro que está dando e vai devolver para quem chamou, vai devolver para o Postman, que é a ferramenta que a gente está testando, usando para simular uma aplicação, um aplicativo chamando essa nossa interface. Beleza, deployment status já foi. Então, o último teste que a gente fez aqui, mandando o XPTO, retornou um erro genérico. Se agora a gente executar de novo, agora ele está mostrando a descrição do erro para a gente, que é o que? Bad request HTTP status 400. O que é bad request? A requisição que a gente está fazendo para a API OData, a gente está mandando um cara lá, uma string XPTO, mandando num campo product ID, que é numérico. Então ele está reclamando, ele está mandando aqui, ó, a requisição que você está mandando para mim é inválida, tá? Isso aqui poderia ser o erro de qualquer interface que a gente desenvolva em cliente no dia a dia, tá? Esse erro aqui é o que a gente vai utilizar na imersão para forçar e pegar as informações, conversar com o OpenAI e depois criar o Kanban, criar um card lá no Trello, tá? Feito isso, a gente só retornou para quem chamou a descrição do erro. Não é esse o tratamento de erro que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, eu volto aqui no nosso iFlow, Error Configuration, desmarco isso aqui novamente, salvo. E o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou colocar um cara aqui dentro chamado Exception Subprocess, que ele está aqui, ó. Nesse ícone de Process, você seleciona Exception Subprocess, e ele vai ficar aqui no mouse, você aumenta esse Integration Process aqui para você poder soltar aqui dentro a informação, tá? Então ele criou esse Exception Subprocess aqui dentro do nosso Integration Process, ou seja, todo e qualquer erro que acontecer aqui nessa linha do tempo, deu algum erro, ele vai automaticamente cair para esse exception subprocess aqui, tá? É como se fosse o catch de um try-catch, quando você faz no código, quando você testa se vai dar uma exceção em um determinado trecho do código, cai ali no catch para você tratar a exceção. É a mesma lógica, tá? Então, quando der um erro aqui dentro, vai cair aqui nesse exception subprocess. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, só de teste. Eu vou colocar um content modifier, modificador de conteúdo, e no corpo da mensagem eu vou colocar uma série de informações aqui para retornar para quem chamou essas diversas informações. E quais são elas? Essas informações são essas daqui e eu também vou disponibilizar para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar na descrição lá do desafio quando vocês forem fazer. Coloquei ele aqui. Maravilha. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu preciso mudar esse tipo de conteúdo do corpo da mensagem de constante para expression. Por quê? Se eu mantiver como constante, tudo isso aqui vai voltar fixo para quem chamou. Vamos testar. Vou salvar. Vou fazer o deploy. Ok. Vamos ver se já foi feito o deploy. Está startando. Às vezes ele fala que está startando, mas já startou. A gente pode vir aqui e testar novamente, ó. Então, colocamos o exception subprocess lá no nosso iFlow. Vamos forçar dar um erro de novo e vamos ver o que vai retornar para a gente. Primeiro vamos ver se já foi feita a publicação, ó. Já foi feita a publicação. Então, o que aconteceu lá? Nós executamos, aqui na execução OData deu um erro, então a execução aqui dentro veio para dentro do exception subprocess, que tem um content modifier nosso, que no corpo da mensagem a gente logou todas essas informações aqui. Só que aqui a gente não mudou o tipo de constante para expression, ou seja, tudo isso aqui vai retornar fixo para quem chamou, e foi o que retornou para a gente aqui, ó. Então ele retornou fixo aqui, ó. sysenv.tenantName. O que a gente tem que fazer para não voltar fixo? É só vir aqui e mudar para expression. Então eu mudei para expression. Vou fazer o deploy de novo, só para exemplificar para vocês a diferença aqui quando você coloca uma informação no corpo com o tipo expression ou com o tipo fixo constante. Beleza. Vou executar de novo.
Então, deu erro, caiu lá no exception subprocess e ele mostrou para a gente todos aqueles valores daquelas expressions, aquelas expressões que a gente, quando está como expression lá no corpo da mensagem, ele vai mudar o conteúdo daquelas expressões para a gente. Ou seja, aqui, ó, no content modifier, lá no corpo da mensagem, a gente colocou ambiente, dois pontos, essa expressão aqui, ó, vai retornar dinamicamente uma informação para a gente, essa outra vai retornar outra, essa daqui também mesma coisa. O nome do iFlow vai retornar aqui por essa expressão standard chamada Camel ID. O ID da mensagem, essa outra expressão standard aqui, vai retornar para a gente. E daí para baixo tem diversas outras, vamos detalhar elas agora. Então, informações do ambiente que a gente conseguiu pegar através daquele erro. Está aqui, tenant, se você olhar o endereço do CPI, ele vai ter essas informações aqui, ó. Então, vai ter esse nome aqui, trial, depois vai vir esse IT, esse domínio, né? IT-CPI trial 03. Então, essas são as informações desse ambiente. Depois vai vir esse CF apps até o runaondemand.com. Então, as informações do ambiente BTP do cliente, a gente consegue recuperar aqui com essas expressões. O nome do iFlow, tá aqui o nome do nosso iFlow. O ID da mensagem trafegada, o correlation ID. E aqui temos o datetime exception, ou seja, a data, hora, minuto, segundo, que deu esse erro, tá? Primeiro ele mostra aqui num padrão UTC. O que é esse UTC? É um padrão mundial para a gente trabalhar com esse time zone, tá? E aqui nós temos também o UTC traduzido, né, o time zone traduzido para São Paulo. Se a gente olhar lá no código, tá aqui, ó, o default UTC, tá aqui a expressão que vai pegar data, hora, minuto, segundo do erro que deu para a gente, ou a gente pode solicitar aqui, ó, date-if-time zone e especificar aqui, ó, América/São Paulo, qual time zone para São Paulo que você vai querer que mostre a data, a hora, minuto, segundo que deu esse erro para a gente, tá? Então aqui ele pega a data no padrão mundial e depois vem e converte ela para o time zone de São Paulo. São Paulo está 3 horas a menos em relação ao padrão mundial. Se a gente olhar aqui, ó, no Postman novamente, ele vai mostrar que o horário que deu erro no dia 20 de 10 às 25 foi 19 horas e 28 minutos. São Paulo em relação ao UTC é menos 3 horas. Tá? Então, por isso que aqui ele vai mostrar o horário exato que eu fiz o teste em São Paulo, por isso que ele vai mostrar aqui, ó, 16 horas e 28 minutos. Então, São Paulo está 3 horas a menos em relação a esse UTC, que é o padrão, que é como se fosse um marco para a gente conseguir chegar em todos os horários possíveis no globo terrestre. Tá? Então, São Paulo é um time zone menos 3 horas em relação ao UTC. Tá? Aqui ele está mostrando qual que é o código do erro que deu. Então, deu um erro 400 HTTP, que significa bad request. E aqui uma descrição da mensagem de erro. Então, o erro que deu para a gente é esse aqui, ó. Bad request, 400 HTTP status. E outro, ele está indicando aqui que foi um erro na chamada HTTP. E aqui tem outra informação da exceção, que é esse stack trace aqui, que ele vai trazer uma descrição gigantesca do erro que deu para a gente. Tá? Então, o que é importante aqui? O que a gente vai analisar? A gente consegue pegar, no momento que deu um erro, consegue pegar diversas informações aqui do ambiente, e é isso que a gente precisa fazer para coletar as informações e depois mandar para a API da OpenAI, para ela analisar, retornar informações para a gente. Nós vamos juntar tudo isso e deixar prontinho para, na próxima aula, criar um card lá no Trello com todas as informações desse erro, como se fosse um sistema de um AMS, de uma fábrica de software, que vai cair lá essa informação e alguém vai fazer esse atendimento. Tá? Pessoal, então agora que nós já vimos como funciona aquele
exception subprocess, tá? Que é onde você coloca ele dentro do integration process. Todo e qualquer erro que der ali dentro vai cair dentro do exception subprocess. E nós colocamos ali uma série de informações no corpo da mensagem, informações da exception, da exceção, do erro que deu, tá? Eu apenas mostrei essas informações para vocês. Próxima etapa agora, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar para vocês um código GrooveScript, tá? Que é um código, é uma programação que a gente pode fazer dentro do CPI. Esse código vai estar pronto, tá? Não vou pedir como foi divulgado. Eu vou passar muita coisa pronta para vocês, que vocês possam guardar e utilizar nos projetos. Então eu vou passar para vocês, nós vamos utilizar agora um script que vai fazer o seguinte. Ele vai pegar todas as informações importantes para o nosso tratamento de erro, para logo na sequência mandar para a OpenAI e depois mandar para o Trello, tá? Então o que esse script vai fazer agora para a gente? Eu vou demonstrar para vocês e na sequência a gente já constrói. Olha só, eu fiz um teste aqui mandando um código errado, executei e voltou um XML aqui embaixo, ó, com todas as informações importantes para esse nosso processo aqui, tá? Então aqui tem o nome do ambiente, o System ID do ambiente, o UX Domain do ambiente, tá? Se você pegar essas três informações aqui, elas estão no início do endereço do CPI. É esse aqui que vai montar o endpoint, o endereço do seu ambiente CPI. Está dentro do Integration Suite, que está dentro do BTP, tá? O nome do pacote do iFlow que deu erro, o nome do iFlow, o ID da mensagem, tá? Quando a gente começar a testar, eu vou pegar esse ID aqui e vou mostrar para vocês como que vocês podem encontrar a mensagem lá no monitoramento do CPI. Eu faço isso já já. O Correlation ID. Esse cara agora para a gente não é muito importante. Esse Correlation ID é quando você tem mais do que um iFlow no mesmo processo. Você consegue pegar esse Correlation ID, fazer uma consulta e ele vai mostrar as execuções de todos os iFlows que têm essa correlação, essa relação entre eles, tá? E aqui tem os dois formatos de time zone, tá? Tá aqui, time zone UTC, aquele horário global, e o time zone São Paulo, tá? E aqui a mensagem de erro, isso aqui é muito importante que a gente vai utilizar para mandar lá para a IA da OpenAI via API e o código HTTP do erro que está dando, tá? Então, quando a gente executa aqui a consulta de produtos, passando um código de produto que funcione, vai retornar para a gente as informações do produto. Mandando aqui uma string inválida, ou seja, a gente está forçando uma exceção na chamada da API de consulta de produtos. Assim que der esse erro, vai cair lá no exception subprocess, a gente vai pegar as informações, vai passar para um GrooveScript já pronto, só vai ter que subir ele no CPI e utilizar, e ele vai pegar as informações que a gente precisa e devolver num XML, tá? Então, quando eu passo aqui um ID de produto que funciona, devolve as informações do produto. Quando eu mando um ID inválido, que vai gerar uma exceção, a gente está forçando gerar essa exceção, eu executo, a gente vai ter aqui o nosso fluxo indo para um caminho de exceção tratada, e é esse caminho que a gente precisa dessas informações para ir para a OpenAI e depois ir para o Trello. Tá? Então vamos agora fazer essa parte, fazer o nosso iFlow retornar essas informações aqui quando der um erro. Então voltando aqui para o nosso iFlow, nós temos aqui a chamada para a API, aqui nós criamos uma propriedade, deixa eu até mudar esses nomes aqui. Set property, call API. Esse cara aqui, a gente já vai deletar ele, então não vou nem renomear. Esse cara é o que está colocando todas essas informações aqui no corpo da mensagem quando dá um erro. Então o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer aqui agora? Esse exception subprocess aqui, ele vai ter duas etapas, tá? Primeiro, eu vou colocar um content modifier aqui. Que vai criar uma série de propriedades para a gente aqui dentro. O que são essas propriedades? Eu tenho elas anotadas aqui. Eu vou colocar o nome do pacote, o nome do iFlow, o UX Domain do ambiente, o System ID do ambiente e o Environment Name do ambiente. Tá? Por quê? Essas informações a gente utilizou lá no corpo da mensagem só para devolver para quem chamou. Essas informações aqui
mostrando os detalhes desse erro, hora, minuto, segundo, informações de ambiente, qual que é o iFlow, tá? Então, deu erro, vai cair naquele Content Modifier, onde eu vou criar 5 propriedades e alimentar ela com informações que antes a gente estava só mostrando na tela. Por quê? Com essas propriedades aqui, alimentadas nessa etapa, assim que der um erro, logo que cai no nosso exception subprocess aqui, essas propriedades vão ser alimentadas e a próxima etapa vai ser o nosso Groove Script já pronto, só para vocês subirem aqui, que ele vai pegar todas essas informações e criar aquele XML para a gente. Então vamos lá. Aqui vocês vão criar essas mesmas propriedades, tá? Vou até adicionar já as 5 aqui. A primeira é o nome do pacote. E o nome do pacote tem que ser constante porque nós não temos nenhuma expressão standard do CPI que nos retorne o nome do pacote. Tá? Então, o nome do seu pacote você vem e coloca aqui fixo nessa propriedade. E o segundo vai ser o nome do iFlow. Nós temos uma expressão para isso? Temos. Então, mude aqui para expression e a expressão standard do CPI que retorna o nome do seu iFlow é essa Camel ID aqui. Agora eu quero informações de domínio. Também temos uma expressão que vai retornar, pegar esse valor e retornar para a gente, que é essa daqui, exatamente essa que está aqui em cima, que a gente utilizou anteriormente. E a outra é o System ID do ambiente, que nós temos uma expressão que vai retornar para a gente, que vai alimentar essa propriedade com a informação pertinente que a gente precisa. E a última é o nome do ambiente, que também temos uma expressão que é essa daqui, é como se fosse uma variável de ambiente. Essa expressão aqui, uma variável de ambiente do nosso iFlow, tá? E todas essas propriedades aqui que eu coloquei como expression, a gente tem que declarar o data type delas. Essa primeira aqui é constante, não precisa. Essas daqui para baixo, você precisa colocar java.lang, tudo minúsculo, .string com S maiúsculo. Tá? É assim que você declara uma propriedade como do tipo string, como se você estivesse declarando uma variável do tipo inteiro, do tipo texto, tá? Então tá aqui. Beleza. Então aqui nós já criamos essas 5 propriedades que a partir do momento que der um erro nesse integration process aqui, ó, nesse retângulo que está marcado, quando acontecer um erro nessa linha do tempo, vai cair aqui o processamento, vai descer aqui para esse exception subprocess. Primeira etapa vai criar essas 5 propriedades e popular elas com informações do ambiente, do pacote, nome do iFlow, tá? E na sequência aqui, nós vamos utilizar o Groove Script pronto. E eu vou ensinar para vocês como que vocês pegam o código Groove e adicionam ele aqui, tá? Eu vou adicionar ele aqui, ó, ou eu posso vir aqui, ó, no menu Transformation Script, Groove Script, ou eu posso vir aqui na linha, clico nela e ele vai dar esse sinal de mais aqui, ou seja, ele está indicando que nessa etapa da linha você pode adicionar um objeto aqui. Então, cliquei em mais, aqui ele dá a opção de você consultar objetos. Todos os objetos que aparecem aqui são os mesmos que aparecem aqui em cima nessa caixa de ferramentas, tá? Então, aqui embaixo, ó, você vem aqui e digita Groove. Ou se você quiser colocar um mapeamento, você vem aqui e coloca Message Map. No nosso caso, a gente precisa de um Groove, de um código, tá? O que é esse Groove Script? Ele é uma linguagem filha do Java, tá? Com o objetivo de você ganhar mais performance desenvolvendo, tá? Ou seja, você vai programar menos e criar mais, desenvolver mais, tá? Vai ter menos trabalho para codificar do que se você já desenvolveu em Java, você sabe o trabalho que dá para você trabalhar com Java. Então essa linguagem aqui é desenvolver menos, codificar menos e produzir mais. E ela roda nativamente no servidor do CPI. Também tem a opção de colocar JavaScript, tá? Mas eu sempre indico ir por GrooveScript, porque eu já vi problemas de você implementar um código em JavaScript lá em produção dar incompatibilidade com o CPI. Não é 100% compatível, eu já vi problema, e esses problemas sempre vão acontecer numa sexta-feira à tarde, acabando com o seu sextou. Então, vai para o GrooveScript que não tem erro, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, GrooveScript. E aqui embaixo, ó, processamento, eu vou selecionar um arquivo. Se eu quisesse
codificar aqui na mão, eu ia clicar aqui nesse maisinho e ele iria abrir ali uma caixa de texto para você codificar o seu código. Codificar o seu código por redundante, né? Colocar o seu código ali. Como nós já temos, eu vou disponibilizar para vocês, vai estar em anexo no vídeo, vai estar em anexo na plataforma, no desafio, um código pronto para vocês utilizarem. Seleciona aqui, ó, Groove Script, vem aqui embaixo em Processing, Script File, Select e seleciona esse arquivo. Eu já tenho esse arquivo aqui, porque eu já fiz teste, obviamente. No de vocês não vai aparecer nada aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar da plataforma do desafio esse arquivo aqui, ó, monta XML exception v2, e vocês vão clicar aqui, ó, Upload from File System. Aí você vai pegar da sua máquina esse arquivo, vai subir aqui no CPI, aí sim você seleciona, dá o OK e pronto. Nessa etapa aqui, nós temos um código que já vai vir pronto e vai pegar todas as informações da exceção, das propriedades que nós setamos antes e devolver um XML para a gente. Vamos dar uma olhada aqui no código desse Groove Script aqui para a gente. Então aqui ele tem a importação de diversas bibliotecas que vão ser utilizadas nos objetos aqui embaixo, tá? Aqui logo de cara ele define essa variável headers e a variável properties, que são o quê? São objetos da mensagem que é trafegada no CPI. Tá? Então você cria um headers com o nome message.getHeaders. Tá? Aqui embaixo ele está definindo variáveis para você pegar aquele data, hora, minuto, segundo que deu erro, tanto no UTC quanto no time zone de São Paulo. Tá? Aqui ele vai pegar a exceção que for capturada, quando houver exceção, obviamente. Aqui ele vai buscar o código status de erro que deu, por exemplo, o nosso teste aqui está dando erro 400, que é de bad request. Aqui ele vai pegar o corpo da mensagem, que quando retorna, vamos supor, você executou uma API, deu erro e retornou um corpo da mensagem ali. Esse cara aqui cria isso para a gente. E aqui embaixo, ó, esse código aqui é o que está criando o XML para a gente, é o que vai criar o XML para a gente. Tá? Então, aqui você já vai ter um código Groove Script de exemplo para você criar um XML. Tá? Então, como que a gente vai criar esse XML aqui? Ó? Cada uma dessas linhas aqui vai ser um nó desse nosso XML e o nó principal vai se chamar iFlow Exception. Tá? Então, dentro de iFlow Exception, daqui a pouco eu já demonstro isso aqui para vocês, vai ter o Environment Name, que ele está recebendo o quê? O valor da propriedade underline environment name que nós populamos na etapa anterior a esse código aqui, tá? Então, se ela não existir, vai retornar vazio. Se ela existir, pega o valor que estiver nela e joga aqui nesse objeto para depois virar um XML com esse serialize que ele faz aqui embaixo, tá? Então, aqui, cada linha dessa vai ser um nó no XML, um nó com esse nome aqui, populado pela informação que vem aqui à direita. Tá? Então, nome do pacote, está buscando a nossa propriedade, nome do iFlow, message process, o ID da mensagem já tem uma propriedade standard quando dá erro ou quando qualquer mensagem que é processada no CPI, ela já ganha essa propriedade aqui, message process log ID. Tá? Aquele ID de correlação também está aqui, mas a gente não vai utilizar ele, porque não temos nesse cenário um iFlow chamando o outro para correlacionar eles no mesmo processo de monitoramento aqui. As duas informações, date e time, que aconteceu, hora, minuto, segundo, que aconteceu o erro, no formato padrão universal ou no formato São Paulo, tá? Essa variável aqui foi declarada aqui em cima, ó. Now São Paulo, aqui está especificado o time zone que a gente quer. E por fim, exception message, a mensagem de erro, e o HTTP response code. Então esse código aqui, ele simplesmente pega as informações que a gente precisa e monta um XML. Eu vou aplicar aqui em cima. Opa, tem algum problema aqui. Ah, ele está até mostrando aqui, ó. Ou seja, nós declaramos essa variável aqui e não estamos utilizando ela. Então ele está reclamando disso. Pronto. Eu vou até tirar. Não, eu vou deixar inibido aqui. Vai que no projeto vocês precisem pegar esse corpo da mensagem. No nosso caso, para o nosso exemplo aqui, a gente não vai utilizar. Vou deixar inibido aqui e subo essa versão do monta.xml para vocês, já com esse código inibido para não dar nenhum erro na hora de vocês adicionarem esse código aqui na sua
no seu exception subprocess. Aplica, fecha, e agora sim, ó, nós temos, quando der um erro, a gente vai setar diversas propriedades, e esse código Groovy aqui vai montar o XML da exceção. Vou salvar, fazer o deploy, deployment status, agora sim, e agora a gente pode testar. Então, o seu iFlow nesse momento tem que funcionar da seguinte forma: se você mandar o ID de produto 1, ele vai retornar as informações desse produto. Se você mandar uma string qualquer aqui, que é um código de produto inválido, vai gerar uma exceção, tem que cair naquele nosso exception subprocess, criar as propriedades, passar pelo Groovy que vai montar esse XML aqui e devolver para a gente. Tá aqui, ó. XML montado com todas as informações que a gente precisa para seguir daqui para frente. Agora vamos começar a fazer a integração com a API da OpenAI e a API do ChatGPT. E antes eu vou demonstrar para vocês aqui a utilização do ChatGPT. Lógico, todo mundo já viu, já usou, já é bem familiar aí para a galera. Mas eu vou primeiro fazer um teste nele, depois vou mostrar para vocês a plataforma onde vocês conseguem utilizar a API, fazer a parte de colocar crédito, configurar os limites, tá? Então eu vou explicar para vocês agora, vamos lá. Primeiro de tudo, eu estou aqui no ChatGPT, tá? Onde a gente pode fazer qualquer pergunta para ele. Então aqui eu posso vir aqui, ó, o que é o SAP CPI. Estou mandando essa pergunta, ele vai analisar e, como uma IA generativa que é, ele vai gerar uma resposta para a gente. Pronto, e aqui ele já começa a responder a nossa pergunta do que é o SAP CPI, tá? Então, nós temos essa opção aqui que a maioria utiliza no dia a dia, ou nós podemos utilizar a API da OpenAI que vai simular exatamente o que a gente acabou de fazer aqui. E eu já tenho ela configurada aqui no meu Postman, tá? Eu vou especificar isso daqui para vocês. Está aqui o endereço da API da OpenAI e aqui nós temos o corpo da mensagem, onde você determina qual que é o modelo do ChatGPT que vai responder para você. Aqui tem as mensagens, se tiver alguma regra para você configurar, normalmente isso aqui você não precisa mexer em nada. E aqui no conteúdo você vai mandar o que é o SAP CPI. Você precisa de um token, de uma informação de autenticação, de uma API aqui, que eu vou mostrar para vocês como que gera, mas ela aqui no meu Postman já está configurada aqui, ó, como Better Token, tá? E o token eu passo aqui. Daqui tem que gerar esse corpo da mensagem e manda bala. Da mesma forma que a gente vai lá no chatgpt.com, coloca um texto, faz uma pergunta, dá um enter, eu estou simulando exatamente a mesma coisa, só que aqui pelo Postman, chamando a API direta lá da OpenAI. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, testar via Postman o que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um prompt simples de tudo aqui, tá, galera? Nada demais, ó. Atue como especialista em integração de sistemas SAP e faça uma análise deste erro, retornando possíveis causas e soluções que servirão de apoio para a equipe de suporte que tentará resolver o problema. E aqui eu vou colocar a descrição do erro. Vamos fazer um teste com a descrição do erro do nosso cenário aqui, ó, chamando a nossa interface no CPI, simulando o erro. Aqui tem, ó, exception message. Então eu vou pegar essa descrição do erro e vou passar direto aqui no prompt, pronto. Então, atue e analise esse erro aqui para a gente. E vou mandar bala. Executei. E é só aguardar que ele vai retornar para a gente aqui, ó. Ele vai retornar esse JSON, tá? Para o modelo que eu especifiquei aqui, o modelo do ChatGPT. E aqui embaixo ele vai mostrar mensagens e o conteúdo. E aqui no conteúdo está a resposta dele, ó. Analisando o erro tal, podemos identificar que o sistema SAP está retornando um erro, solicitação inválida. Isso geralmente ocorre quando o cliente faz uma solicitação, enfim. Aqui ele faz
o detalhamento das dicas do que pode ter acontecido e como solucionar. É isso aqui que a gente precisa para juntar com as informações do erro e criar um card lá no Trello, tá? É claro que você pode ficar à vontade aqui com esse script, ó. Esse script ele está entendendo que está dando erro em uma execução no sistema SAP. E no caso não é. A gente pode no script especificar, ó, estou nesse momento, está dando erro quando eu estou fazendo uma consulta de produtos no e-commerce via uma API ou data, você pode especificar tudo isso aqui no prompt para ele te dar uma melhor resposta, tá? O importante aqui é que vocês entendam como que a gente pode. Primeiro, como que a gente usa o ChatGPT lá no site oficial, chatgpt.com, e aqui como que a gente faz para executar a API do ChatGPT, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês criam essa conta lá, como que gera essa autenticação aqui, como que vocês podem colocar crédito, como que vocês podem configurar os limites. E importante, caso você não queira colocar crédito, o mínimo é $5 que tem que colocar, eu vou disponibilizar essa chave aqui, essa API aqui, para vocês utilizarem durante a imersão, tá? Então a imersão vai até teremos mais uma aula, e depois mais uma semana para vocês fazerem os exercícios da última aula, aí termina. Então, todo dia eu vou gerar uma nova chave, vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar na plataforma, e vocês podem utilizar aí. Quem não quiser colocar crédito, né, para utilizar a API com a sua própria conta, eu vou disponibilizar essa minha conta aqui para vocês utilizarem sem precisar gastar esses $5, tá? Mas é importante que vocês saibam que no dia a dia, num cliente, vocês vão precisar fazer isso. E como que a gente faz isso? Ó? Eu tenho aqui ó, o endereço da plataforma da OpenAI, que a gente vai acessar agora. Também vou deixar esse endereço disponível aí para vocês. Então aqui ele já vai puxar, como eu já estou logado no ChatGPT, ele já puxou minha conta. E aqui tem diversas informações de modelo, parte de precificação, os conceitos de gerar texto, gerar imagem. Todos os detalhamentos que vocês precisam estão aqui, tudo que você pode utilizar diretamente na API, na plataforma da OpenAI. Tá? Então aqui vocês criam a sua conta e logo na sequência o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que colocar crédito. Lembrando que como você é aluno da imersão, não precisa colocar crédito. Mas caso vocês queiram, porque eu vou disponibilizar essa chave para vocês, caso vocês queiram também, eu vou deixar esse endereço aqui para vocês, ó. Que ele vai mostrar. Ó. Aqui em Billing é onde você vai colocar esses créditos. Ó. Eu tenho aqui $10 de crédito. Tá aqui ó, o histórico de quando foi que eu coloquei esse crédito e tudo mais. E aqui no menu, ó, vamos supor que você colocou $5 de crédito. Aqui no menu você pode configurar os limites. Então eu coloquei o limite para outubro. Esses $10 que eu tenho, eles vão ser utilizados durante o mês de outubro. Não deixei aquele renovação automática, né? Senão alguém que queira zoar com o meu cartão de crédito vai fazer um robozinho que fica chamando a API direto. A hora que acabar esse crédito, vai contratar mais automaticamente. Isso eu tirei, tá? Então aqui eu configurei também uns alertas, tá? Assim que esse valor assim que o consumo ultrapassar 80%, eu vou receber um e-mail. Assim que ultrapassar 100%, ou seja, acabou os créditos, eu também vou receber um e-mail, tá? Então, é assim que você consegue configurar a primeira plataforma para gerar uma API Key, para depois você ir lá no Postman e testar. Como que eu gerei essa API Key, caso vocês queiram gerar aí a de vocês? No menu à esquerda, você tem aqui, ó, API Keys. Então, eu já tenho essa chave gerada, que é essa que eu estou utilizando agora, vai ser a primeira que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês, mas eu posso criar uma outra, por exemplo. Ó. Vou criar uma nova API Key. Aqui vai se chamar Imersão 2.0, por exemplo. Vou selecionar um projeto, default, e aqui embaixo a gente consegue configurar, pode utilizar todos os modelos do ChatGPT, quais serviços pode utilizar, quais não pode. Você vai configurando essa API Key, o que você quer que ela habilite você a utilizar lá via Postman, por exemplo, ou num projeto. Você pode fazer um SAP Fiori chamando a API direto da OpenAI, pode criar uma aplicação em Cap, em Wrap, por exemplo, consumindo esse serviço aqui. Tá? Então,
Eu já gerei essa secret key, então agora vamos para o Postman. Então no Postman, como eu acabei de demonstrar para vocês, você tem que mandar esse formato de JSON, onde você especifica basicamente o modelo e aqui em Content coloca o seu prompt, a sua pergunta, tá? Em Authorization aqui você vai selecionar do tipo Better Token e aqui à direita você vai colocar o token que eu vou disponibilizar para vocês ou o seu, caso você queira criar sua conta, colocar os $5 de crédito, gerar a sua API Key e utilizar, tá? Então é assim que a gente consegue testar, executar direto a API da OpenAI para um modelo do ChatGPT para que ela responda alguma coisa para a gente, tá? Então agora, a próxima etapa é a gente colocar esse processo aqui lá dentro do nosso fluxo para pegar a descrição do erro, juntar com esse início de prompt aqui, solicitar, fazer a execução e depois pegar essa resposta do ChatGPT e adicionar aquele nosso XML com todas as informações de erro, e aí sim a gente vai estar pronto para a última aula, que é onde a gente vai pegar tudo aquilo e criar uma informação, criar um card num Kanban lá no Trello, tá? Então agora vamos pegar isso aqui que a gente fez via Postman, configurando na plataforma, e vamos colocar lá no nosso iFlow. Então vamos lá. Então estamos com a versão do nosso iFlow aqui. Quando dá erro, cai aqui no Exception Subprocess. Aqui a gente seta umas propriedades que são importantes para o nosso tratamento de erro, tá? E passa por esse XML, por esse Groove, que pega os dados da exceção e gera um XML. E quando a gente executa e dá um erro, volta esse XML aqui com todas as informações que a gente precisa. Beleza, então vamos fazer o seguinte, já vimos como chamar a API da OpenAI aqui via Postman. Então vamos fazer exatamente isso agora, só que dentro do nosso iFlow, tá? Então, se essa primeira propriedade, esse primeiro Content Modifier aqui, cria algumas propriedades, algumas variáveis dentro do nosso iFlow, que são importantes para o nosso controle de exceção, e esse cara aqui, ele pega todas as informações e gera um XML, eu vou deixar esse cara aqui por último. E o que eu vou fazer? Aqui no meio, a gente vai colocar a parte que vai fazer a chamada da API da OpenAI, do ChatGPT, para analisar o erro e nos dar uma resposta, dar a opinião da IA sobre o erro que está dando, tá? Eu poderia colocar os objetos todos aqui no meio, tá? Mas iria ficar um pouco bagunçado, então eu vou criar um outro objeto aqui, um Local Integration Process, e aqui, nesse momento, a gente vai chamar ele, vai executar tudo que estiver dentro dele e vai voltar para cá, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho nesse menu Process, Local Integration Process e solto ele aqui do lado. Espera aí que não pegou. Local Integration Process, solto ele aqui do lado, ele vai criar esse outro carinha aqui para a gente. Aqui a gente só vai dar uma modularizada no nosso iFlow, tá? O nome desse cara aqui, ó, selecionei ele, o nome dele vai ser o quê? Vou colocar como OpenAI, que vai ser a parte que a gente vai chamar a OpenAI aqui. Vamos ver o que a gente usa no Postman para executar essa API. Antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu já vou colocar a chamada desse processo aqui à direita, aqui dentro. Então eu venho aqui, seleciono esse cara, venho aqui, ó. Aliás, não precisa selecionar, só vem no menu com essas duas setas, local call, vou fazer uma chamada local e vou selecionar process call e vou colocar aqui dentro, ó. Pronto. Esse process call vai fazer o quê? Quando o processamento chegar nessa etapa, vai chamar esse outro local integration process para a gente. Como que eu faço isso? Aqui no Process Call, ó, eu seleciono, venho aqui em Processing e simplesmente seleciono e aqui ele vai mostrar, ó, OpenAI. Pronto. Aqui a gente já configurou que quando chegar nessa etapa ele vai chamar esse outro processo, vai processar tudo que está aqui dentro, depois vai voltar para cá e continuar nessa linha do tempo aqui para a gente, tá? Beleza. Então aqui eu vou colocar, só mudar o nome dele, ó. Call OpenAI, e aqui dentro é o que a gente vai, é onde a gente vai configurar a chamada da API da OpenAI.
Beleza. Então, o que eu vou ver primeiro de tudo aqui no Postman? É o que eu preciso passar para ele. Então, eu preciso passar esse corpo da mensagem aqui, tá? E na parte de autorização, eu preciso passar o token. E aqui no cabeçalho, eu preciso especificar que o tipo de conteúdo é JSON, tá? Isso é uma exigência da API, da OpenAI, então eu tenho que mandar que o content type tem que ser application.json. Então, como que eu faço isso? Ó? Logo aqui no início, eu vou adicionar um content modifier, que eu vou colocar eles como setProperties. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou no cabeçalho, então nesse momento, antes de chamar a API, eu vou criar no cabeçalho, vou adicionar um novo cara chamado content-type, vai ser uma constante e eu vou especificar que o tipo de conteúdo, né, como o próprio nome diz, content type, vai ser application/JSON. Beleza, e também no cabeçalho eu preciso passar outra propriedade chamada authorization. Aqui no Postman, aqui na aba authorization, quando a gente seleciona better e coloca o token aqui, o que ele faz? Ele vem aqui no cabeçalho e coloca essa tag aqui, ó, authorization, e aqui no valor dela vai vir o quê? A palavra better, espaço e o token, aquela API key que a gente gerou lá na OpenAI. Tá? É isso que essa aba authorization faz. Então, como aqui no CPI a gente não tem aquela aba authorization igual no Postman, a gente vai adicionar no cabeçalho um outro cara aqui chamado authorization, que ele vai receber o quê? A constante better, que é o tipo de autenticação, better token. Então você tem que colocar better com B maiúsculo, espaço e aquela API key, aquela chave, tá? Eu vou copiar aquela chave aqui do meu Postman, essa mesma chave eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo, ou caso você queira criar sua conta na OpenAI, colocar os seus R$5 de crédito, pegar a sua API key lá, fique à vontade para usar, para fazer isso. Beleza. Então aqui eu já especifiquei antes da chamada, eu já joguei no cabeçalho da mensagem um authorization com um token, uma API key válida. Especifiquei o tipo de conteúdo para application.json, isso aqui é necessidade da API da OpenAI, tá? E eu vou aqui no corpo da mensagem, eu vou especificar o quê? Venho no Postman, corpo da mensagem, eu vou copiar o que está aqui exatamente igual, vou colocar aqui no corpo da mensagem, tá? Com essa descrição aqui. Beleza, só que o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar esse cara aqui, ó, que é a descrição do erro que está acontecendo, tá? Como que eu faço isso? Vamos ver o nosso Groove Script aqui, ó, de análise de montar o XML com as informações do erro e onde que ele pega as informações do erro que deu. Tá aqui, ó, ele tem esse objeto aqui, ó, que ele pega a propriedade CamelExceptionCall. Então, nós vamos pegar exatamente essa propriedade para compor aquele texto que nós vamos mandar para o ChatGPT lá para a OpenAI. Então, aqui também, aliás, eu não vou setar setProperties, vou colocar setValues, porque eu estou setando valores no cabeçalho e o corpo da mensagem, tá? Então, no cabeçalho, nós especificamos authorization e o tipo de conteúdo, e no corpo da mensagem nós colocamos aquele corpo que o ChatGPT espera, tá? Porém, na descrição do erro aqui, ó, eu vou tirar esse cara e aqui eu vou colocar uma expressão. E uma expressão que está buscando, que vai buscar a propriedade com o nome CamelExceptionCall, tá? Então, se eu mandar fixo, isso aqui não vai ser traduzido pelo valor que está nessa propriedade. Então, eu tenho que mudar esse cara para expressão. Tá? Então, aqui a gente já especificou o texto que a gente vai mandar para a API, qual que é o modelo, mesmo que eu testei lá no Postman.
Beleza. Então, nessa etapa aqui, antes de chamar a API, antes de fazer a chamada da API da OpenAI, a gente já especificou o que ela precisa no cabeçalho da mensagem e determinou o corpo da mensagem que vai ser enviado para a API. Beleza, então agora vamos fazer a chamada da API da OpenAI. Então eu vou adicionar aqui, ó, em participante, um novo recebedor, vou colocar ele bem aqui. E aqui eu faço a chamada da API, ó. Eu venho aqui no menu, chamada, chamada externa, request reply. Posiciono ele aqui, ligo com o receiver e nós vamos fazer uma chamada via HTTP. Vamos chamar a API da OpenAI via HTTP. E nessa conexão HTTP aqui nas propriedades a gente vai configurar o quê? A aba General não mexe em nada. A aba Conexão, eu vou copiar o endereço da API da OpenAI, vou colocar aqui. Vai ser uma execução via internet, vai ser um post, autenticação. A gente não vai especificar aqui. Eu vou aqui colocar none, tá? Porém, essa etapa anterior aqui vai setar o authorization com o better mais a API key no header da mensagem, tá? É isso que a API espera que tenha na mensagem quando você for executar. E outra coisa muito importante, ó, nós não estamos passando valores para a API via cabeçalho, via header. Tanto é que nós setamos antes da chamada aqui, ó, nós setamos dois valores no header, o authorization e o content type, e depois colocamos a mensagem no corpo. Então, aqui nessa chamada, a gente tem que vir aqui ó, em conexão, lá embaixo, colocar aqui um asterisco no request headers, ou seja, ele vai pegar o que tem no cabeçalho da mensagem, no momento da execução, e vai passar para a API. Então, assim, ela vai ter acesso ao authorization, que vai estar no header, e ao content type, que também estará no header. Tá? Beleza, vamos fazer isso aqui e vamos testar. Esse XML exception aqui, ó, eu vou deletar ele só para quê? Depois eu subo ele de volta. Eu vou deletar ele só para testar. Ou seja, quando der erro, vai cair aqui, nós vamos setar as propriedades, depois vai vir para cá, que nós vamos chamar a API da OpenAI, ou seja, o processo vai passar para esse nosso Local Integration Process aqui, que a gente vai setar os valores no cabeçalho e o corpo da mensagem, e aqui vai chamar. Então, a resposta da API da OpenAI vai voltar para a gente lá no Postman, tá? Só para a gente testar, por isso que eu tirei aquela última etapa lá de montar o XML. Faça isso também para você testar. E agora vamos testar a nossa chamada, forçando que caia no erro. E olha só, agora o que voltou para a gente foi a resposta do ChatGPT, da OpenAI, tá? Por quê? A gente veio no nosso iFlow, tiramos aquela última etapa que pegava as informações do erro, criava um XML e devolvia, nós tiramos essa última etapa, então a última etapa do nosso processo, quando dá erro, é essa chamada aqui. Então, quando chega aqui, ele vem para cá, seta os valores que precisa para fazer a chamada, faz a chamada, a resposta dessa chamada vai para o corpo da mensagem, vem para cá, termina, volta para cá e vai em direção ao final. Por isso que a resposta do ChatGPT volta para quem chamou. Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós precisamos desse conteúdo aqui, ó, que é a resposta da análise da IA. Tá? Então, eu vou logo na sequência subir um script que ele vai navegar por esses campos aqui, pegar, como esse choice aqui é uma tabela, ele vai pegar a primeira linha da tabela, vai navegar por message.content, tá? Então, eu tenho esse script aqui, vou disponibilizar para vocês também, vou subir ele logo aqui na sequência, ó. Vou adicionar aqui um script Groovy, vou adicionar ele aqui. E aqui embaixo eu simplesmente seleciono ele, ó. Select, ele não está aqui, eu vou subir da minha máquina. Aqui, ó, trata retorno da IA. Pronto, vou mudar só a descrição. Trata retorno. E vou mostrar para vocês o que esse código faz. Esse código, ele vai
pegar o conteúdo que está no corpo da mensagem e vai criar um objeto chamado JSON via esse objeto aqui chamado JSON Slurper, tá? Então, o conteúdo que está no corpo da mensagem, que é JSON, que é a resposta da OpenAI, vai cair aqui nesse objeto chamado JSON, tá? E aqui embaixo, ó, eu estou fazendo uma validação se esse JSON.choices, o que é esse cara? Se a gente analisar a resposta aqui, ó, eu estou pesquisando se esse choices existe, tá? Para quê? Se ele existe, a gente vai criar um cara chamado content value que vai receber JSON.choices linha 0, que é a primeira linha de um array, .message.content. Então, esse cara aqui, ele está sendo populado com o valor da resposta. Ele está navegando aqui, ó. O JSON.choices na linha 0, então ele está pegando a primeira linha dessa tabela de choices, tá? Está navegando dentro dessa linha por mensagem e dentro de mensagem tem o content. Então, esse conteúdo aqui, que volta da API, vai popular esta variável aqui, tá? E na sequência ele cria uma nova propriedade chamada retorno IA com esse conteúdo. Então, se a gente analisar aqui, ó, já estou com o meu trace ativo, última execução, vou entrar no trace. Então, logo nessa sequência aqui, eu vou colocar esse cara aqui, e ele vai simplesmente analisar o JSON de resposta da OpenAI, pegar aquele valor que a gente precisa e criar uma propriedade. Vamos fazer esse teste agora. Apply, close. Então, a gente adicionou esse script aqui logo após a chamada da OpenAI. Vamos fazer o deploy, vamos testar para ver se a propriedade foi criada e depois a gente parte para a parte de finalizar o nosso iFlow, que é pegar esse retorno da IA e fazer ela aparecer naquele XML final com todas as informações do nosso erro. Beleza, publiquei, deployment status, ok. Então vamos testar. Agora eu vou chamar de novo. Executei, a resposta da OpenAI continua no corpo da mensagem, por isso que está voltando. Então vamos analisar a última execução. Seleciono ela, entro no trace, e aqui ele vai mostrar para a gente tudo o que aconteceu. Ó. Chegou, veio a chamada, criamos propriedades, executamos a consulta de produtos, deu erro, caiu aqui embaixo, setou propriedades, criou algumas properties com informações do erro, chamou esse outro Local Integration Process aqui, então nesse momento veio para cá, setou os valores, fez a chamada e na resposta da chamada a gente passou por esse código Groovy aqui, que ele tem que criar uma propriedade. Então, eu seleciono a próxima etapa, venho aqui em Message Content, selecionei aqui a próxima etapa, depois o nosso trata retorno, e eu vou ver aqui, ó, Exchange Properties, e está aqui, ó, aquele nosso código Groovy, criou uma propriedade chamada retorno IA com a resposta que a IA nos deu, tá? Então, para a gente finalizar isso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa propriedade, essa resposta e adicionar também naquele XML que pega todas as informações importantes para a gente quando der um erro e gera um XML. Por quê? Ali vai estar completo com as informações do erro e com a análise da IA. E é tudo que a gente vai precisar para, na próxima, terceira e última aula da imersão, pegar aquelas informações e criar um card lá no Kanban, no Trello. Tá? Então, voltando aqui para o nosso iFlow, o que a gente tem que fazer? Logo aqui na sequência, última etapa, a gente vai utilizar aquele código Groovy, que eu já expliquei para vocês, que cria um XML. E eu tenho uma outra versão desse código Groovy, que também vai estar disponível para vocês, que eu vou adicionar aqui, ó. Groovy Script, Processing, vou selecionar, e essa versão 3 aqui, ó.
A gente estava usando a versão 2 antes. Por quê? Essa versão 3 aqui, ela vai ter apenas uma diferença. Na parte que gera o XML, ó, eu criei um novo nó nesse XML chamado response AI e populei ele com a propriedade underline retorno IA que a gente já populou, tá? Então vou aplicar. Ah, tá. Isso aqui já estava inibido. Só inibir de novo. Beleza, aplica. Para vocês eu vou disponibilizar já com essa parte aqui inibida, então não vai dar esse erro, porque o erro era que a gente definiu uma variável aqui que a gente não está utilizando. Beleza. Então, nesse momento aqui, eu atualizei aquela função que monta o XML para montar o XML da mesma forma que estava montando antes, porém, no final, adicionar um novo nó nesse XML chamado response AI com o conteúdo da propriedade retorno AI que nós criamos anteriormente nessa etapa aqui, ó, que chamou a OpenAI e no final criou aquela propriedade. Então, vamos fazer o deploy agora. Deployment status, já foi. Então, vamos testar. Chamando de novo a nossa interface. E agora sim, a última etapa do nosso iFlow, nós voltamos com aquela função que pega as informações do erro e gera um XML para a gente. Ele está aqui com todos os erros que já tínhamos tratado. E, por último, tem esse response AI com toda a análise que a OpenAI fez para a gente em cima do erro que deu. Tá? Então, com isso, a gente fecha essa segunda aula com o quê? Com um XML pronto, com todas as informações que a gente precisa para, no momento que deu erro, cria um card lá no Kanban, no Trello, e é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Com isso, a gente fecha a segunda aula da imersão.